São 14 horas e 45 minutos, o Duas na Tri está de volta com mais alunos do Colégio Objetivo. Ontem nós tivemos o TOR, o Torneio Objetivo de Robótica, então aproveitamos, né, para trazer esses gênios, né? Nós tivemos no primeiro bloco as crianças que estão iniciando nessa modalidade, em várias modalidades, e aqui nós temos os craques, Malu, realmente são os meninos que são considerados hoje top, vamos dizer? Faz a apresentação, por favor, para a gente começar a conversar com primeiro os com o professor João Roberto da Silva, professor de Robótica e Informática do Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano. Isso. Ao Danilo Bueno, que é da primeira série do Ensino Integrado. Boa tarde. E o Felipe Enzo, que é do 9º ano, né, Felipe? Isso, boa tarde. Meninos, como é que o professor... Eu vou conversar com os alunos. Não, só para ele dar uma explicação do que esses dois alunos hoje representam para a robótica. Então, né, boa tarde. Esses dois alunos, como vocês já falaram, são dois alunos que já estão conosco há algum tempo, né, já fazem robótica com a gente. Eles também fazem parte das Olimpíadas de Informática, né? Então são alunos que já têm um bom conhecimento. O que é importante a gente falar, que a robótica ela exige muito conhecimento teórico, né? Não é só brincar de construir, eu também, então, né? Não é só brincar de construir robô, a coisa é bem mais séria, né? Então nós priorizamos isso. Um aluno hoje nosso que participa da UBR, ele é convidado também a participar da UBI, que é a Olimpíada Brasileira de Informática, né? Então esses alunos fazem parte das duas Olimpíadas, têm um bom conhecimento tanto em habilidades manuais, né, que um robô, a construção de um robô exige, e também conhecimentos nas ciências que estão por trás, né? Aí a física, a eletrônica, a programação. Então são dois alunos realmente muito bons, né? Alunos gabaritados, né? Muito bem. Quem vai começar a falar? Danilo, o Felipe? Danilo, o robô premiado, né? Conta um pouquinho do ano passado, que chamava Robô Brain, agora é Robô Brains. Fala um pouco desse robô que é tão premiado no Objetivo e na UBR. Bom, nós começamos formando equipe. Eu, Felipe, nós estávamos encarregados da parte do código, né? E foi uma tarefa muito complicada no passado. O que é matéria de código? Você tem que explicar tudo para nós. Código, por exemplo, não sabia. Vai com calma, não viu, sei. Danilo? Vai com calma que nós estamos na base, né, puxando guerra. Cabo de guerra. Nós estamos no cabo de guerra ainda. Bom, é a parte de programação que, entre aspas, vai fazer o robô tomar as decisões, né? E nós encontramos diversos problemas, né? Inclusive, uma semana antes da competição, teve um problema e o robô acabou quebrando, a gente teve que montar em uma semana para a competição. Espera um pouquinho, vamos só explicar o seguinte. Esse robô que você está falando, professor, é o mesmo robô do ano passado? Esse robô, se o robô é premiado, continua o mesmo robô, é isso? Então, assim, ele tem a boa parte dele continua, a estrutura, né? O conceito, a ideia do robô continua. Mas hoje, o robô que eles estão usando para as nossas próximas competições, ele foi totalmente reformulado. Ah, tá. Então, é um robô novo, levando em conta os conceitos do antigo, do anterior, e melhorado, né? Hoje ele possui melhorias. Felipe, qual que é a grande dificuldade que você tem, por exemplo, para participar de uma competição como o TOR? Sempre tem aquele... as outras equipes também tem aquela pressão de estar lá. Sempre uma dificuldade no código, na montagem, mas acaba dando tudo certo no final. Assim fácil? Hein, Felipe? Conta a verdade, é fácil desse jeito? Não, tem toda uma preparação. Por exemplo, desde o ano passado para cá, que vocês fizeram essa transformação, esses ajustes para melhorar, quanto tempo isso leva para vocês? Vocês se reúnem sempre? O que vocês checam? Conta pra gente. Nós estamos nos reunindo toda semana, segunda, quarta ou sexta, e estamos sempre aí reformulando o robô, melhorando. Demora bastante, mas no final da competição ele está pronto para fazer tudo. Que surgem, né? Surgem desafios praticamente todos os dias, né? De que tipo, por exemplo? Então, porque professor? você tem, quando você fala hoje em robô, né? Você tem o quê? A maioria das vezes a gente imagina em algo próximo a um humano, né? Que é a questão do humanoide. Isso, inclusive, é muito comum com os alunos que começam. Não é o caso deles, eles já têm uma certa experiência, né?
Mas um aluno novo, um aluninho que está começando, um aluno novo, que ele é convidado a fazer robótica, então ele chega achando que ele chega na aula achando que ele vai construir um humanoide. Então ele acha robótica, então eu vou construir um robô. Né? O robô pra gente humanoide é que sabe dançar, isso, sabe pular, entendeu? Sabe fazer ginástica. Esse é um humanoide que imita os movimentos humanos. Exatamente. Então é comum a criança, às vezes a gente está fazendo a segunda, terceira aula e ele pergunta, quando que a gente vai fazer robô? Porque ele acha que isso não é robô. E o que eles estão, esses problemas que surgem, que eles estão colocando, surgem por quê? Eles surgem porque nós temos diversos sensores. Da mesma forma que o corpo humano tem diversos sensores comandados pelo cérebro, você tem algo parecido na robótica, porque você tem uma série de sensores comandados por uma central, né, que essas centrais hoje, elas são no nosso caso nós usamos o Arduino, então o Arduino seria o cérebro, né? Tem robôs que usam outras plataformas, outras tecnologias, nós usamos Arduino para algumas das nossas equipes, outras usam Lego e assim por diante. Mas o que acontece? Você tem uma série de sensores. E esses sensores, eles sofrem interferências externas. São aquelas interferências que a gente estava falando no primeiro bloco. Exatamente. O tempo, a questão da luz. Né? Você tem interferências eletromagnéticas, por exemplo, que são coisas mais complicadas, né? Mas que essas equipes sabem disso, inclusive. Né? Então, tem muitas interferências que podem surgir, que são problemas. Algumas são previstas, nós sabemos que podem acontecer, e nós nos preparamos. Mas outras, elas surgem de imediato, elas surgem no momento. Então, as equipes precisam estar preparadas para resolver esse tipo de problema, à medida que eles vão surgindo. Então, é muito comum, muito comum aparecerem coisas. Né? Dificilmente uma competição acontece linearmente. Né? Você preparou nas aulas, e aí você chega lá e tudo aconteceu direitinho como previsto. Isso acho que nunca aconteceu isso não, né, Danilo? Praticamente impossível. E tantas competições que você foi, assim, você já gabaritou? Já. Ai, na meu estadual. Deus do céu, quando vai entrando na estadual? Mas primeiro ele fez a primeira pista, né? Ele praticamente zerou. Foi para a segunda, também fez uma pontuação, por exemplo, a pista valia algo em torno de 350, fez 50. E a gente não estava conseguindo identificar o problema, e o engraçado é que no teste ele estava realizando. Depois eu resolvi optar por trocar uma bateria por uma da Samsung, né? E o que aconteceu é que ele gabaritou a terceira pista. Nós já fizemos final o comercial aí, né? Que a pilha da Samsung gabarita. E no final a gente acabou descobrindo que o porquê dele ter funcionado com a outra pilha. Que na verdade era o peso, e havia um componente que estava com mau contato. Então, ao pôr um peso maior, ele encaixava na placa, dando contato. Danilo, são muitos detalhes que tem que ver, Danilo. Como é que faz para você pensar em tudo isso? É muito feito, vocês treinam bastante. Né? Como que é esse checklist? Bom, muito teste, a parte da luminosidade. Já no Thor, foi bom que a gente conseguiu perceber isso, da interferência. Então, a gente fez uma espécie de um algoritmo, né? Para o robô se autocalibrar. Então a gente não precisava mais se preocupar com esse problema da sombra, porque a cada vez que ele executava o código, ele checava os valores dos sensores, fazendo uma espécie de range, né, entre eles, que são pegar os pontos máximos e mínimos, obtendo uns valores médios para calibração. Calibração. A Silvia já está desistindo. Não, meu amor, não desiste, não. Gabaritou, algarismo. Calibração e tudo mais. São muitas variáveis. Felipe, mas eu queria entender, eu vou puxar um pouquinho esse assunto para a gente. É assim, por exemplo, Felipe, você tem o quê? 14 anos? Isso. Aí o professor estava falando dos humanoides, né? Que esse é o grande desejo, né? O objeto do desejo. Agora, quando você está ali construindo os seus robôs, pensando o seu robô e tal, o que te dá vontade de chegar mais longe? Assim, o que você imagina daqui, sei lá, 5, 6 anos, 10 anos? Assim, onde você quer chegar? É o futuro da nação, né? Por quê? Porque é basicamente o uso de todo mundo hoje em dia, por exemplo. Todo mundo tem um computador, todo mundo tem alguma coisa eletrônica em casa. Então, acho que isso é muito importante para todo mundo, né? Aprender a mexer nesse tipo de coisa. Mas aí, quando ela perguntou do humanoide, você pensa em construir algo assim, parecido? Um robô nesse nível? Sei lá, um robô que faça algo diferente.
sei, eu fico imaginando assim, né? Eu Sim. fico pensando sempre que o robô está chegando e está facilitando a nossa vida, né? Sim, Ele está verdade, facilitando. E aí, assim, onde será que a minha percepção é diferente da sua, né? E aí eu queria saber a sua, onde que você quer chegar? Eu sempre, quando eu entrevistava estagiários, Silvia, para contratar, eu perguntava isso, qual é seu sonho daqui 10 anos? Eu queria saber o que é seu sonho daqui 10 anos. Acho que tá ainda montando robôs, né? Fazendo esse tipo de coisa, programando para melhorar, né? Sempre melhorar. Melhorar pra gente, né? Por favor. Melhorar, né? Os humanoides melhorarem a humanidade. É isso? É isso, Danilo? É melhorar a humanidade mesmo? Bom, a gente faz um robô que simula uma situação de desastre. E eu espero que num futuro mais próximo esse robô consiga de fato ajudar alguém na prática. Inclusive a polícia americana já faz o uso de uma espécie de drone para mapeamentos de área. No Japão eles estão tentando implementar uma tecnologia para em acidentes poder identificar corpos e coisas do que possam auxiliar de fato. Então meu sonho seria que eu conseguisse fazer parte de algum projeto que de fato ajudasse a humanidade. Mas o seu robô já faz o quê, você falou? Ele simula uma situação de resgate, só que ainda está muito distante da nossa realidade, né? Por exemplo, a gente simula com o percurso que é representado por uma linha, e dessa linha ela pode ter encruzilhadas, casos ambíguos que ele vai ter que analisar, obstáculos que são representados por bloquinhos, né, de madeira ou plástico, e ele vai ter que realizar o desvio. E ainda há uma sala nessas competições em que há uma vítima que é representada por uma bolinha de alumínio e ele tem que tentar socorrer a vítima. Então, inclusive, ano passado a gente fez um código que ele calculava por uma matriz, né, mais ou menos o número de vítimas. Ele calculava qual que era o percurso para ele pegar o maior número possível em menos tempo possível. O maior número de vítimas no menor tempo possível. Quer dizer, com isso você vai ajudando a humanidade, né? Isso é de uma beleza, né? E cabe lembrar que ele falou que eles desenvolveram esse código, né, para fazer o resgate. E cabe lembrar que o robô dessa equipe foi premiado como a melhor programação, o melhor código, né? E eles nacional. que desenvolveram Eles que esse código. desenvolveram, Esse código é exatamente. deles. Esse código é deles. Ah, código... tinha que ressaltar isso. Que é professor. justamente isso é o importante. resgate, é isso? Esse é o resgate. É o que eles falaram, essa equipe, esse torneio que nós participamos, é o resgate. Tá. Né? Chama resgate. E qual é a missão? É resgatar uma vítima em um ambiente inóspito. Né? Uma coisa... Numa montanha. Uma montanha. Futuramente, a ideia é que você use essas tecnologias, essas técnicas que essas equipes trabalham para situações reais. É o que eles estão falando, né? Que futuramente a ideia é que essas técnicas possam ser, de fato, utilizadas para para a sociedade. Para o bem né? comum. Para o bem comum. E nós já temos hoje muita coisa parecida, né? Inclusive aqui o Danilo falou de um exemplo que tem nos Estados Unidos, né, no Japão. A gente tem aqui, a nossa polícia utiliza um robô para desarmar bombas, né? E muitos já devem ter visto, passando na televisão, um robozinho que a missão dele é desarmar bombas. E qual é a grande missão desse robô? No fundo é salvar vidas, né? Porque você deixa de usar uma pessoa, um elemento humano para ir lá desarmar. Você economiza uma vida que você está poupando, e você coloca um robô para fazer aquele trabalho. E ele faz muito bem. E você tem hoje uma série de robôs que fazem coisas muito parecidas, muito próximas, em diversas situações. Né? Então o que eles estão falando é isso. Essas estratégias, elas surgem. Hoje o que se tem de inovação, de robótica, de robôs que fazem grandes maravilhas, como que isso surgiu? A partir de ideias trabalhadas nos centros de estudos, né, nessas equipes, nesses campeonatos, enfim, é o que nós fazemos hoje, esse trabalho de base. Futuramente isso vai ser aproveitado, sim. É competição, mas é um trabalho de base, sim, né? Um trabalho de base. É o que você está falando, né, Danilo? Exatamente. Sim. E, Felipe, também vocês começam com esse trabalho, assim, em princípio ele parece muito simples. Ah, sim. Mas ele vai modificando, né? Então, assim, eu queria saber, assim, para você, quando você está ali pensando, o teu robô, o que te vem na cabeça? Assim, o que é o desafio na hora que dá alguma coisa errado? Aquilo te frustra e você quer fazer outra coisa? Como é que é para você, ali na hora que você está executando mesmo a tarefa? Sempre tem, né, as frustrações de dar algo errado, só que sempre todo mundo ajuda, conserta, a gente pensa
numa solução comum para poder... E quando erra? Quando erra, aí tem que buscar o erro, tem que correr atrás. No meio da competição, por exemplo, aí é rápido, né? Uma decisão rápida. É rápido. Eles têm um tempo, né, para fazer isso, né, Felipe? E ainda Eles tem a têm. pressão, né? A pressão, professor, também, né? Porque é competição, né? Agora, uma coisa que ele falou importante também, nós temos, esse ano a gente está com a equipe do Felipe, é uma equipe que, como ele ainda é ensino fundamental, é uma equipe diferente da equipe do Danilo, né? Eles são hoje duas estão, equipes exatamente, né? diferentes. Agora, elas se ajudam. Isso é muito bacana. E mesmo que eles estivessem no mesmo nível de competição, eles também se ajudariam. Mas se ajudam como? E eles trocam informações, eles trocam experiências, eles trocam tecnologias, né? Então, você não tem aquele espírito de competição dentro individual. do individual. Por exemplo, ele descobriu um código. Ele eles passa o código compartilham, para as eles pessoas, compartilham, para sim, você, sim, para eles ele. compartilham. Olha, esse código é bacana, dá Tecnologias, Eles se certo. ajudam nos campeonatos, né? Isso é uma competição saudável, né? Isso é bacana, porque você tira aquela coisa de um querer tirar proveito em cima do outro, da outra equipe, do erro da outra. Na verdade, a gente fica chateado quando a gente vê uma equipe que teve problemas, porque aquilo também poderia acontecer conosco, né? Então, a ideia de competição saudável, promover a competição saudável, isso é Falando importante. em competição saudável, você faz o que além do robô? Qual é o teu lado saudável? O que você faz para relaxar? Brinca de robô. Jura? Faz robô e brinca de robô. Brinca de robô. Eu gosto muito dessa área do conhecimento, né? Inclusive em casa eu tenho vários equipamentos eletrônicos e eu gosto muito de fazer esse tipo de coisa. Tem uma Tipo de coisa maleta, o quê? né? Daí ele Fala. anda com uma maletinha com tudo lá dentro. O que você faz na sua casa para relaxar? Bom, eu mexo com essa parte de eletrônica e tento montar projetos que inclusive a gente chegou a usar na escola, né? Eu e o Felipe, a gente tenta fazer teste em casa para trazer coisas diferentes para a escola, estudar algoritmos novos, para poder, de fato, também aplicar nas competições. Não para a sua cabeça, então. Inclusive, não sei se você lembra quando o Danilo entrou no POIT, né, para fazer robótica, ele nos mostrou, um cartão de visita foi um vídeo que ele mostrou de um robozinho que ele programou em casa, né? Então eu vi aquele vídeo, eu fiquei Isso com impressionado. quantos anos? O Danilo está com a gente há 2, 3, esse é o terceiro ano, né, Danilo? Terceiro? Oitavo, nono. Terceiro ano que ele está com a gente. E ele chegou há 3 anos 3 com anos. esse... Ele esse fez um robô. vídeo, né? Mostrou o robozinho fazendo. Então eu fiquei impressionado, porque ele entrou primeiro para fazer o BI. Então a partir da UBI ele veio fazer o BR, que é o que eu falei no início. A gente tem essa preocupação de fazer com que um aluno que participe da robótica também participe da Olimpíada de Programação. Porque uma coisa depende da outra. E vai treinando, né? O robô, quando nós falamos em algum tempo atrás, o robô, ele tem o corpo, que é a parte física, né? E tem a alma. E a alma é o quê? Essa programação que eles fazem, é da vida, né? Fazer os sensores conversarem, fazer o robô funcionar. Porque não adianta só ter um hardware perfeito. Se você tiver um hardware perfeito e não tiver uma programação legal, não funciona. Não Esse vai, o robô brain, que de cérebro, você conversa com ele? Você acha que ele existe? Ele é uma pessoa? Qual é a sua relação com ele? Meramente profissional. Não vai para sua casa. Não vai para sua casa, fica na escola. Eles levam. Às eles vezes levam. a gente leva? leva pra Às casa. vezes. Você olha para ele olha para você. É assim? Fica lá no quarto, é isso? Eu gosto muito disso. É uma relação. Eles criam mesmo, uma relação. Né? Eles têm um cuidado muito grande. Vocês precisam ver como eles cuidam dos robozinhos. Imagina. Eu lembro de eles- ver em competições, eles sim, levavam exatamente, assim, no como se fosse um colo, bebê. Assim, um cuidado verdade, todo especial. Primeiro porque exige, né? É um material sensível, então você precisa ter cuidado. Um sensor, você não pode ficar tocando, você pode queimar uma placa, né? Se você queima uma placa momentos antes de uma competição, simplesmente você está fora. É verdade. Né? Porque nas competições você não pode fazer grandes ajustes. Você pode fazer pequenas modificações, alterações, pode fazer correções, mas se queima uma placa e você não tem como repor, e a maioria das vezes como essa placa é confeccionada, então não dá. Simplesmente você fica fora por conta de um descuido, né? Uma falta de... E só para terminar, Felipe, o que você faz para relaxar? Você também fica brincando com o robô ou não? É a mesma coisa. É? É isso que nos move, né? motiva, né? É. Oh,
meu Deus. Que Olha, legal. parabéns para vocês. E tomara que vocês Obrigado. façam muito sucesso no BR. Obrigado. A Malu também vai estar lá para acompanhar. Ah, A sim, gente vai vocês estar, vão. lógico. Vocês vão, claro. Não vamos chegar nem perto para não atrapalhar com sombra, nem com nada. Porque a nem sombra a gente já aprendeu, né? Mas eles, Aprendemos muitas lições aqui com vocês. Muito obrigada. Então, professor João Roberto da Obrigado, Silva, obrigado a professor de vocês. Robótica e Informática do Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano. Isso. Obrigada, professor. Imagina, obrigado ao a Danilo vocês. Bueno, que é da primeira série do Integrado. Obrigado e ao a Felipe vocês. Enzo, que é do 9º ano. Muito obrigada, Obrigado. viu, Muito meninos? obrigada, Obrigado viu, a gente? vocês. Olha, no próximo bloco nós vamos falar de uma modalidade que desafia o robô a encontrar soluções para problemas da vida real.